Domingo, Santa Ceia da Ressurreição, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O domingo da Páscoa é a celebração da ressurreição. Cristo foi crucificado, morreu pelos pecados da humanidade e ao terceiro dia voltou com a salvação para o mundo e acabou a tristeza. Jesus Cristo está vivo. Missão Evangélica Avivamento Mundial, Avenida B 86, Nova Campinas, horários 8 da manhã e 7 horas da noite, com o pastor Adriano Rufino. Acabou a tristeza. Jesus Cristo está vivo. Jesus, ele é o rei. O que nós vamos observar aqui nesses capítulos? Primeiro capítulo, você lê no título o quê? O que você lê no título do capítulo 1? Se lê sobre uma genealogia. Por que o Evangelho de Mateus tem uma genealogia? Por que o Evangelho de João não tem genealogia? Por que o Evangelho de Marcos não tem genealogia? Por que só o de Mateus tem? Por quê? Porque nós estamos falando de um Evangelho que quer provar para os judeus que Jesus é rei. Para você provar que alguém é rei, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É provar a genealogia. É dizer o seguinte: olha, ele é rei porque ele descende de uma linhagem real. Então leia comigo, por exemplo, o capítulo 1, o versículo 2, que diz assim, versículo 1 mesmo, livro da geração de Jesus Cristo de Davi. Olha o que diz o versículo 1. Jesus Cristo, filho de Davi. Veja que ele não começa com Adão, nem com Abraão, ele começa com Davi. Por que ele começa com Davi? Porque Davi foi o maior rei de Israel. E ele está tentando provar que Jesus ele vem de uma linhagem real. Pastor, mas e aí? E aí a gente vai chegar lá devagarzinho. Então, do capítulo 1 até o 4, o que a gente vai enxergar aqui? A gente vai enxergar a pessoa de Jesus. Vai mostrar o nascimento, já mostrou a linhagem, agora mostra o nascimento. Depois ele vai no capítulo 3 mostrar as testemunhas do rei. O rei tem testemunhas. Existem pessoas que testemunharam que Jesus era rei. E quem eram as testemunhas do rei? Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, esse é o primeiro testemunho, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei, porque está próximo o reino de Deus. Depois disso, no versículo 13 do capítulo 3, aparecem outras testemunhas do rei. Quem são as outras testemunhas do rei? Versículo 16 diz: sendo Jesus batizado, subiu logo da água, eis que abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então aqui, Mateus vai estar provando que além de Jesus ter uma linhagem real, ele tem testemunhas que prova que ele é rei. João Batista, o Espírito Santo, o Pai que testifica. Do capítulo 5 em diante, vamos para o capítulo 5, vamos olhar o capítulo 5. O que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 vai nos mostrar? Capítulo 5, 6 e 7 vai falar dos princípios do reino desse rei. Os princípios do reino desse rei. Quais são os princípios do reino desse rei? São vários.
Capítulo 5, 6 e 7 fala desses princípios. Aí no capítulo 5 diz que esse reino, desse rei que estava vindo, que veio, era um princípio ponta-cabeça. Leia, por exemplo, o capítulo 5, versículo 3, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está falando dos princípios do reino, desse rei. Esse reino é um reino ponta cabeça, é um reino ao contrário. Quem quiser ser grande lá, tem que ser pequeno aqui. Quem quiser ser exaltado lá, tem que se humilhar aqui. Quem quiser receber misericórdia lá, vai ter que ser misericordioso aqui. É um reino ao inverso, é um reino ao contrário. É um reino cujos princípios ensinam que se alguém bater na face, é preciso dar a outra. Então são princípios avesso a esse mundo. Então capítulo 5, 6 e 7 fala do que? Fala dos princípios. A partir do capítulo 10, né? Vamos para o capítulo 10. Vamos lá para o capítulo 10. Aliás, se você ler o 8, 9 e o 10, o que você vai ver agora? Mateus está provando que Jesus é o rei. Ele dá uma linhagem, ele dá testemunhas, ele dá o princípio desse reino. Agora no 8, 9 e 10 ele mostra o poder do rei, que o rei é poderoso. Então você vai ler no 8, no 9 e no 10, milagres. Jesus curando os leprosos, curando a sogra de Pedro. A partir do versículo do capítulo 10, o que nós vamos ler aqui? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vai falar que esse rei, ele tem embaixadores. Esse rei tem uma linhagem real.